Fala galera, no vídeo passado eu tinha prometido responder perguntas, mas quase não teve. Então ou o negócio está muito bem explicado, ou ninguém quer saber. Então nesse vídeo eu vou me preocupar em instalar e configurar o SnapRaid, que é um plugin para o Open Media Vault. Só que para o negócio ficar bem didático, eu vou separar esse vídeo em capítulos, que aí você já pula direto para o ponto que você quer. Primeiro eu quero finalizar a instalação, caso você queira deixar o seu servidor exatamente assim, sem muita coisa. Segundo, eu quero dar uma pincelada sobre plugins. Tem alguns comentários que estão me coçando a cabeça que eu preciso compartilhar com vocês. E aí eu quero instalar e configurar o nosso primeiro plugin, que é o SnapRaid. Ou seja, na terceira parte é por que eu escolhi o SnapRaid. Depois a gente vai instalar o SnapRaid, configurar o SnapRaid e depois testar uma falha de discos. Espero conseguir fazer isso tudo no vídeo só. Se eu não conseguir, as últimas partes vão ficar para o próximo. Tá, vamos lá. O que eu consegui fazer até agora? Instalei o Open Media Vault, coloquei os HDs para funcionar, eles são lidos pelo Windows e o que eu quiser eu posso já gravar e guardar lá dentro, acessando em qualquer computador. Estou aqui com o browser aberto, vou digitar o IP 192.168.0.20, ele entrou no meu Open Media Vault, login e senha. Certo, deixa eu te mostrar um brinquedinho. Se eu for aqui em rede e digitar Zaré, eu não tenho acesso. Mas eu posso digitar o IP aqui, // o mesmo IP que eu coloquei no Chrome. Já acessei minha rede e eu tenho a pasta dados, que é dentro de um HD. Só que eu não quero digitar o IP toda vez. Então eu vou fazer um atalho para essa pasta. A pasta de dados, que vai ser do Zaré, eu vou mapear uma unidade de rede e vou dizer que é a letra Z, que vai ser a pasta 192.168.020/dados. Concluir. Agora, toda vez que eu tiver no meu computador, dados já cai direto. Ou, se eu digitar aqui Z2 já cai direto também. Isso já é o suficiente para você usar o NAS. Só que tem um monte de plugins, que é isso que a gente vai ver agora. Aqui dentro do Open Media Vault, se eu for em Systems, eu vou ter uns plugins aqui que já estão prontos para serem instalados dentro do OMV. Inclusive, se eu passar a lista aqui, eu vou encontrar um ou outro que eu já instalei. Por exemplo, o File Browser, Installed, Flash Memory, o ET. Quando eu instalei o Open Media Vault, ele só tinha 14 plugins. 14 ou 15, não lembro. E dependendo da versão que você instale, ele vai ter uma quantidade diferente. Na hora que eu instalei o Open Media Vault Extras, esse número aumentou para 45. Então é só pegar um plugin qualquer e clicar aqui em instalar. O interessante desses plugins é porque ele tem uma porta característica. Então se eu for aqui em Services, Where, por exemplo, a porta está 2222. Ou seja, se eu abrir uma nova aba, 192.68.0.20, ele já vai entrar no Where. Então cada programa vai ocupar uma porta e é assim que eu acesso os plugins direto. Ou eu clico no plugin e OpenUI ele vai dar exatamente o mesmo endereço. Tem uma gama aí de aplicativos que você pode colocar no seu NAS que você vai acessar pelo próprio Chrome ou Edge, sei lá. Certo, voltando aqui para o plugins, quero discutir aqui uma filosofia de bar com vocês. Apesar de ter 45 plugins aí, não tem todos os que eu pretendo usar. Eu vou dar o exemplo. O SyncThing, que é um programa de sincronização de arquivos para fazer com que os arquivos no meu HD estejam sincronizados com ele, sincronizados com o notebook, para poder ter sempre a última versão de qualquer arquivo em mãos. Não tem aí o Nextcloud. Então se eu procurar aqui, por exemplo, SnapRaid, vai estar aí o plugin dele. Mas se eu procurar o Nextcloud, não tá. Então eu vou ter que instalar esses plugins extras por outro caminho. Aqui em OMV Extras eu vou ter o Docker, o Portainer e o Yet, que é um IAT. O Docker já está instalado, Installed and Running. O Portainer ainda não. E o IAT também não. Mas eu sei que eu vou precisar desses caras para instalar plugins que não estão na minha lista principal. E aí entra um probleminha. Vê só, eu estou aqui na página do SnapRaid. Eu vou entrar em manual. Ele dá uma sinopse dos comandos, como se eu soubesse Linux, dá uma descrição, limitações e já parte para o uso. Em nenhum momento aí tem dizendo como é que instala.
Se eu procurar aqui install, ele não me diz. No manual não tem dizendo como instalar. Se eu for no FAQ dele e procurar um install, ele fala sobre instalar mais memória, mas não fala nada sobre instalar o SnapRaid. Então, isso é o que me incomoda, porque esse negócio foi feito de quem sabe para quem sabe. Ou seja, um leigo, até um cara mais avançado, que não seja do mundo Linux, ele já trava na primeira parte. Como é que eu instalo isso? Se o SnapRaid não tivesse nessa lista de plugins, eu já travava nessa parte. E é para isso que a gente vai utilizar o Docker, o Portainer e o IAT para instalar os outros plugins que não estão na lista. Já prevejo uma batalha homérica num episódio próximo. Até porque esses plugins eles ficam entrando e saindo. Eu vou dar um exemplo. Se você procurar aqui Union FS, não tem. Mas o Merger FS tem. Ou seja, eles removeram um plugin que eles tinham antigamente e colocaram outro. Eu não sei se mudou de nome ou se eles acharam o Merger melhor ou se o cara lá brigou com o cara do Union e tirou. Tenho a menor ideia. Mas isso me dá uma certa angústia da insegurança. De qualquer forma, eu estou aqui para aprender e eu vou tentar aprender e trazer para vocês como é que a gente faz isso de uma forma bem leiga para instalar isso no Docker, no Portainer e no IAT. Eu não sei qual o caminho. Ignorância é uma benção. Certo, vamos lá. Para que eu vou usar esse plugin chamado SnapRaid? Aqui dentro do Storage, você já vai ter o RAID direto, que você pode criar um RAID dos tipos Stripe, que seria em linha, Mirror, que é espelhamento, que é o RAID 0, linear, que seria alguma coisa, eu não sei se é igual ou parecido com o RAID 1, aí você vai ter RAID 10, RAID 5 e RAID 6. Se já tem o RAID próprio para o Open Media Vault, por que eu vou utilizar um plugin para fazer um RAID diferente, que seria um RAID gambiarra? O RAID 5, que seria o mais parecido, ele vai pegar um conjunto de HDs e vai espalhar a paridade em todos eles. Esse conjunto ele tem que trabalhar em união. E isso me gera um monte de dúvidas. Se eu colocar um HD a mais, será que ele entra no RAID? Ou o que acontece se der um pau no Open Media Vault? Eu tiver que tirar o HD fisicamente de um computador e colocar em outro, por exemplo, para poder salvar os arquivos. Imagina que cena catastrófica. Ou uma coisa pequena, deu um pau no Open Media Vault, eu reinstalo, como é que ele vai ler o RAID que já estava configurado em outro computador? Sei lá, tem um monte de cenários que isso pode ser um desastre para quem não sabe o que está fazendo, como eu. Certo, e o que o SnapRaid vai fazer? Ele vai trabalhar parecido com o RAID 5. Ele vai sempre ter dados em todos os HDs e um deles vai ficar responsável pela paridade. Isso significa que, em falha de um dos HDs, você troca esse HD e ele vai reconstruir os arquivos que estavam lá. No RAID 5, basta você ter um HD a mais para ele espalhar a paridade. No RAID 6, basta você ter 2 HDs a mais. Deu pau em um HD, substitui ele. Deu pau em 2, já era. No RAID 6, você ainda tem esses 2 HDs de segurança. No SnapRaid, você pode colocar até 6 HDs de paridade. E depois mais a quantidade de HDs que você quiser para ser de dados. E caso dê um pau total no sistema, você pode tirar os HDs de dados, colocar em outro computador e lê-los para salvar os seus arquivos. Então você deve estar pensando, então o SnapRaid é sensacional. Por que existe o RAID tradicional ainda? Porque o SnapRaid não vai ter uma das grandes características do RAID 5, que é a velocidade. Já que os arquivos estão no HD, ele vai ter a velocidade máxima do HD, e não do conjunto. Então digamos que o SnapRaid é ideal para um servidor de mídia, ou de arquivos grandes que não tem muita modificação. Porque ele só vai fazer essa paridade quando houver alteração. Então imagina que você está estocando seus filmes ali. Você não precisa estar o tempo todo alterando esses filmes. Outra característica do SnapRaid é que ele vai trabalhar com base em snapshot. Eventualmente, ele vai ler o que está em todos os HDs e vai executar a sincronia para atualizar o da paridade. Vamos supor que eu programe essa sincronia para acontecer todo dia, sei lá, de madrugada, por exemplo. Então, se um determinado dia eu colocar um arquivo lá, e aí de noite, na hora de fazer a paridade, dá um pau, até aquele momento, ou seja, de um dia para o outro, o que eu tiver modificado ali se perde. Exemplo prático. Meia-noite, fez a sincronia, organizou a paridade.
9 horas da manhã eu joguei um filme lá. Aí de tarde deu um pau, ainda não deu tempo de fazer a sincronia. Apenas aquele vídeo vai estar perdido dentro do array. É só eu ripar o DVD de novo e jogar para lá. Acabou-se. Só que para grandes sistemas, para empresas, coisa muito grande que você não pode ter esse tipo de perda, o Snap RAID não sei se é uma boa solução. Inclusive aqui em Compare ele tem uma tabelinha bem interessante que ele compara o que o Snap RAID faz com o RAID tradicional e outros sistemas que não são RAIDs padrões. Então ele tem aqui, ó, Snap RAID, Unraid, Flex RAID, ZFS, BTRFS, e ele basicamente faz uma comparação da galera. Interessante, o Snap RAID pega até 6 HDs de paridade, enquanto que o RAID 5 e 6 ele vai até 2 paridades. Para mim o interessante é isso aqui, ó, Snap RAID versus Unraid, que era um dos que eu estava na dúvida de utilizar. O Unraid ele vai fazer essa sincronia em tempo real, ou seja, a qualquer momento que der pau em um HD, até aquele momento ele já está sincronizado. Qual é o problema? No Unraid você perde velocidade. Imagina se você está o tempo todo gravando e tirando coisa dali e ele, ao mesmo tempo ele está trabalhando e fazendo a paridade. No Snap RAID a tua velocidade vai ser a do HD. Imagino eu que isso não force todos os discos, já que está fazendo o snapshot ali, a paridade o tempo todo. Enfim, o Snap RAID é gratuito, tem esse problema de não ter as instruções para instalação, mas pelo menos ele já vem como plugin do Open Media Vault. Tá, vamos instalar o Snap RAID agora. System, Plugins, procura por Snap RAID, cliquei nele, Install, confirme, Yes. Size 37K, parece uma piada perto das coisas de Windows. End offline, close. Ele reiniciou o Open Media Vault aqui. Eu não sei se eu tenho que reiniciar o servidor. De qualquer forma eu vou deixar assim, se tiver algum pau eu já sei qual é a causa. E agora em Services apareceu o Snap RAID. Sensacional. Cliquei em Snap RAID, Settings, não vou mudar em nada aqui. Drives. Agora, vamos lá criar os nossos drives do Snap RAID. Create, Drive, e eu vou pegar aqui o disco de 2 TB. Por uma questão de organização, eu vim aqui no Shared Folders para ver qual é o disco. O DB1 está como mídia 1, o DD1 está como mídia 2. Então em discos o DB1, que é o de 1,5 TB, está como mídia 1 e o de 2 TB está como mídia 2. Joia. Volta lá no Services, Snap RAID, Drives. Então o disco o DB1 está como mídia 1, que vai ser um disco de dados. Eu tenho que marcar aqui Data e Content, para ser o disco de 1,5 TB de dados. Save. Agora eu vou criar o disco de 2 TB. Opa, confirma. Yes. Agora eu vou pegar o disco de 2 TB, que vai ser o disco Media 2. Content e Data. Save. Confirma. Yes. E agora eu vou pegar o disco de paridade. A única regra para o disco de paridade é que ele tem que ser o maior do grupo. No caso eu tenho um disco de 1,5 TB, que vai ser o da falha. Eu tenho um disco de 2 TB, que vai ser o outro de dados. E eu tenho um disco de 4 TB, que vai ser a paridade do pessoal todo. Se eu tivesse invertido, se eu tivesse colocado o de 4 TB como de dados e o de 2 TB como de paridade, ele ia fazer a paridade até 2 TB. De 2 TB até 4 no disco de dados ia estar à deriva. Se desse qualquer pau, essa parte do HD eu tinha perdido. Então agora eu vou criar o disco de 4 TB, que vai ser a minha paridade. Vou colocar um nome bem claro para poder eu não me esquecer. E aqui eu marco apenas a paridade. Save. Perfeito. No final ele me mostra assim: mídia 1, Content Data, mídia 2, Content Data, e o paridade vai estar com a paridade ligada. Deixa eu sair desse menu para ver o que tem lá. Drives, Rules, tá, isso eu não vou mexer. Configuração, não, ó, esse arquivo é autogenerado, não edita esse arquivo, volto para o Snap RAID. Settings, não vou mexer em nada. Ou seja, toda a minha brincadeira vai estar aqui dentro de Drives. Tools,
aqui estão as brincadeiras que eu posso fazer com o SnapRaid. Por exemplo, sync, que é para sincronizar com a paridade, check, fix, undelete. Eu posso desdeletar, ou seja, recuperar um arquivo, caso eu não tenha feito o sync. Ou seja, durante o dia ele ainda fica com as informações do dia anterior antes do sync. Isso é bem interessante. Eu vou fazer uma sincronia. Pronto, dessa forma agora todos os arquivos que estão no Media 1 e no Media 2 já estão seguros pela paridade. O que eu quero agora é garantir que essa sincronia aconteça todo dia. Salvo engano, eu tenho que ir em System e Tarefas Agendadas. O SnapRaid já colocou aqui uma tarefa do diff, que esse diff vai listar todos os arquivos modificados. Tá, vamos criar a nossa tarefa de sincronia. Create. A gente pode escolher aqui qual vai ser a nossa frequência. Eu quero diário, tá? Só que ele não diz que horas vai ser isso. Vai deixar diário mesmo e confiar. User root, e aí o comando de sincronia é SnapRaid sync. Só isso. É a única coisa que você tem que saber. Como é que eu sei isso? Eu vi um vídeo no YouTube. Save. E agora ele já está com isso cadastrado para rodar diariamente. Ou seja, o interessante é que caso você precise realizar uma sincronia assim, sei lá, copiei um monte de coisa, eu não quero esperar até de noite para garantir a segurança desses dados, só você pegar aqui e dar um play que ele vai rodar a sincronia agora. Pronto, rodou. Joia, aparentemente está tudo configurado. Eu já tenho 2 discos de dados e agora é hora de testar. Será que funciona? E se der um pau no meu HD de 1,5 TB? Eu tenho um HD aqui de 2 TB de 2020, que é o meu mais novo. Se você for no meu dashboard, você vai perceber que aqui no Smart ele já me avisa que eu estou com problemas. Aqui, ó, dev/sdb, que é o meu HD de 1,5 TB. Como esse é o meu mais antigo, de 2000 e bolinha, eu já sabia que ele ia dar pau e eu já coloquei ele para fazer esse teste. Então nesse teste vai incluir a retirada de um HD de dados para inserir o outro e principalmente como é que se comporta no caso de retirada de um HD de um tamanho X para um tamanho Y. Enfim, muitas perguntas, mas aparentemente eu estou me respondendo. Então eu vou deixar isso para o próximo vídeo, para esse não ficar muito longo.